Tu voltou, não foi, boy? Eu gosto assim. Primeira coisa assim, dificuldades em gravar, não aguento mais. Eu tenho um celular pra vida e pra morte e não tá dando. É o único que dá pra gravar e tal, e assim tá faltando um pouco de paciência. Hoje eu estou azeda. Eu não sei se vocês perceberam ou se vocês receberam a notícia de que um tal de peixe-leão tinha sido avistado na praia de... Em alguma praia, né? numa praia de Itamaracá, da ilha de Itamaracá. E qual é o problema que se tem sobre esse bicho? Eu sou o Scorpio e seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Café da Meia-Noite. Primeira coisa, eu acho que você já viu essa porra desse bicho em algum lugar, porque quem é da antiga lembra, manda um beijo. Que se tinha antigamente um descanso de tela que era tipo um aquário e que ficavam passando vários peixes. E tinha algumas atrocidades, tipo misturar uma beta com um peixe palhaço e tal, um negócio que não tem nada a ver. Mas tinha, né? E aí você já deixa o comentário se você era dessa época, porque eu estou me sentindo velha. Galera da escola mesmo, quando eu trabalhava na escola, menino, era um horror. Eu me sentia a idosa. Enfim, esse tal de peixe-leão, ele faz parte da família dos escorpioniformes. Que significa dizer que ele está dentro do grupo dos peixes escorpiões. E como assim misturar dois nomes, né? Peixe, escorpião, quê? São peixes que eles são venenosos, eles possuem espinhos venenosos das nadadeiras. Existem aproximadamente 12 espécies de peixes-leão e dentro do mesmo gênero, que é o pteróis. Pteróis porque eles têm aquelas nadadeiras peitorais enormes, assim, bem espalhadas e tal, enfim, é uma característica relevante do gênero. Esse peixe, ele é natural lá do Indo-Pacífico, pra variar. E aí você vai encontrar ele no habitat natural dele, que compreende ali entre o Japão e a Austrália. Um detalhezinho é que eles também têm populações estabelecidas no Mar Vermelho, mas deixa abaixo. Predando alguns bichos pequenos, como por exemplo peixes menores que ele, ou então crustáceos, moluscos, etc e tal. Basicamente ele é um predador de porte médio. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Ai, chegaram os dentes. Dentre essas duas espécies, o que se mais estipula que tenha esse problemas é a Pterois volitas, que é o peixe-leão mais comum em lojas de aquário e tal, não que seja a única, mas é a mais comum. E aí você tem algumas especulações e algumas hipóteses que são bem sustentadas de que esse Pterois volitas ele seria um bicho hibridizado. Ele seria fruto de duas outras espécies que não se conhecem ainda. Não se tem noção de quais espécies geraram esse bicho. E por ser um híbrido, ele seria invasor no seu próprio habitat, onde ele surgiu. E esse bicho demoníaco, ele chegou aqui no Atlântico pelo norte. Ele chegou lá pelo Caribe. E aí se passaram cerca de 3 décadas para esse bicho chegar aqui no Brasil. E por quê? Primeira coisa é que a gente tem uma barreira natural, que seria o deságue do rio Amazonas e do Orinoco. E aí que mexe na hidroquímica da água, nem todo bicho consegue passar por ela, teria que ter uma adaptação muito foda para isso. E ele não tem, ainda bem. Mas não que não exista nada por lá, muito pelo contrário. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já ouviram falar dos recifes amazônicos. É uma barreira natural. A partir dessa invasão que se teve, do nada apareceram alguns avistamentos de peixe-leão no sudeste do Brasil. E aí se especula por que teria aparecido bicho no sudeste do Brasil se o único jeito dele entrar seria pelo norte ou nordeste. E aí a gente chega na conclusão de que alguém soltou o bicho. Na verdade não chega a ser uma conclusão, é mais uma hipótese muito bem sustentada, porque não faz sentido nenhum ele vir até o sudeste sem ter deixado populações para trás. Como todo bioinvasor, ele aguenta muita porrada. Ele aguenta desde variações de pH, algumas variações de salinidade, o que não seria o suficiente para ele passar pelo deságue do Amazonas. Ele pode ser encontrado até 100 metros de profundidade também. É um bicho que ele está bem adaptado assim, às variações das coisas, mas isso foi muito estranho de se ver um bicho no sudeste, sendo que no nordeste não tinha nenhum. E aí ficou sustentada a hipótese de que foi uma soltura, uma introdução. Mas por que esse bicho ele é tão preocupante assim? Ele é um bicho invasor, que está bem adaptado. Junta tudo isso com uma reprodução desgraçada, e aí você tem tudo para dar errado. Eles são animais que se reproduzem ao longo do ano todo. Seria o seguinte, eles não têm uma época do ano em que eles vão reproduzir, ou uma estação do ano, uma condição específica em que só ocorre em determinada época do ano. Não. Eles se reproduzem constantemente. E por ano uma fêmea consegue botar na água cerca de 2 milhões de ovos.
E assim, com tanto bicho complicado de se lidar, a gente tem que pensar o seguinte que eu falei no início do vídeo. E aí você já dá um like, porque deu um trabalho da porra fazer esse vídeo. Eu, inclusive, tô aqui desde 1 da tarde, já são 9h14, pra você ver como eu me dedico pra isso. Então, faça a sua parte e faça acontecer também. Eles são peixes venenosos, então eles podem causar um certo dano a gente. Eles são da família Scorpenidae, ou que na gringa são conhecidos como os peixes escorpiões, por serem venenosos. Dentro dessa família cabem os peixes pedra, que têm um potencial muito grande de matar você se você pisar em cima dele. A gente tem os peixes leão. Mas não é por isso que não vão deixar de causar sérios danos em você. E aí não são as nadadeiras peitorais, aquelas que ficam aqui assim como se fossem realmente os bracinhos do peixe, que são as peçonhentas. Apesar de parecer, né? Porque é um negócio enorme, bem coisado e tal. Não. Assim como a maioria dos peixes pedra, o perigo principal está nas nadadeiras dorsais, que são essas que ficam nas costas. Mas não são as únicas. A gente tem as nadadeiras pélvicas, tá aqui a foto para ilustrar para vocês num peixe genérico, que seriam as nadadeiras pélvicas, e na nadadeira anal. Então, se você encostar ali, sinto muito em dizer, mas você provavelmente vai ficar envenenado. E aí a gente tem alguns sintomas depois de que você sofre envenenamento. E por isso cabe muita cautela com esse bicho. Uma dor excrucitante. Imagina um negócio parecido com... Então, aquela maldição lá de Harry Potter que faz você ficar agoniado durante de 6 a 12 horas. Pode causar também inflamação, pode causar manchas vermelhas, pode causar edema, que no caso é um inchaço com acúmulo de líquidos também, vai ficar inchadinho lá no local, pode ser que aconteça. Você pode sentir a sensação de ter a pele meio quente ao redor de onde foi furado. E também você pode sentir que ao redor da furada possa ser que apareça sinais de cianose, de palidez também. Possa ser que surjam bolhas e muito raramente, mas é possível acontecer, ocorra necrose. O tecido ele começa a apodrecer. Outros sintomas como náusea, síncope, vômito, dor abdominal, tarará, também podem acontecer de serem sentidos. Eu tô legal, eu vou morrer. E aí, tipo, imagine isso durante um período longo de tempo. Então, cuidado se avistarem. Tá sujeita a se encontrar com esse bicho. Esses efeitos, eles têm causa por vasoconstrição. Então, seria o seguinte, se o seu vaso, ele tá assim parece um furicão, ele vai fechar e aí vai doer pra cacete, porque não vai chegar sangue nos lugares certos e etc e tal. O que você pode fazer pra combater isso? Botar alguma faixa de água aqui. Botar um pano quente em cima. Porque aí você pega aquele vaso que tá bem apertado e você dilata. E aí ameniza a dor também. Agora eu não tô dizendo pra botar água aqui de fervendo, não. É pra botar água morna, não água, entendeu? Também não vai fazer uma queimadura. Que bonitinha, já já chego ali pra dar um abraço em você. Imaginando assim, para uma pessoa leiga, que o bicho ele é complicadíssimo de se lidar, a gente tem que começar a pensar nas causas, o que ocasionou isso. E os cientistas chegaram em algumas conclusões. Ignorem a criança de fundo. Os cientistas chegaram em algumas conclusões que podem ter resultado nessa invasão para cá, para o Atlântico. O aquecimento global está sendo indicado como um dos maiores fatores que corroborou nisso, dessa invasão toda para cá, para o Atlântico. Só explicando para quem não conhece nada de geografia, Atlântico é o mar que você vai todo dia, entendeu? Toda vez que você vai no mar, na praia aqui do Brasil, é o Oceano Atlântico. Obviamente, como eu falei, as introduções por aquaristas, de repente intencional, de repente sem noção do que estava acontecendo, ou por falta de conhecimento, apesar de que os aquaristas, mesmo baseado em ciência meio fraca ainda, e enfim, mais num viés industrial e comercial, eles estudam sobre o bicho antes de ter. Principalmente porque esses animais eles são caros. Animais marinhos, para o comércio ornamental, eles são caros. O que ainda assim não impede de alguém ter sentido pena de repente mandar para alguém por medo de morrer e ter soltado o bicho na praia por livre e espontânea vontade. E a gente tem uma observaçãozinha aqui que eu acho interessante trazer. Pela quantidade de ovos que são liberados por ano e por conta das correntes marítimas, também possa ser que esse bicho ele tenha chegado aqui no Brasil por meio de correntes marítimas, enquanto ainda estava no estágio de ovo. Mas aí o que a gente faz no meio dessa bagunça todinha? Porque é uma loucura. O que faz? Tá com pau, doido! Queima, que caralho! Primeira coisa, remoção manual. Ele pode ser pescado por meio da pesca convencional, com linha, anzol, vara, tudo certinho. Não tem nada de diferente.
Também é indicado o arpoamento com mergulho. Então, você mergulha com um cilindro, vai lá embaixo, a galera que pesca, que gosta disso, com aquela pistola gigantona assim, que a galera geralmente usa pra pegar peixes mesmo lá no fundo, que é arpoamento. Vai lá, pega o peixe, não tem problema, bota ele na redinha. Tem muitos vídeos na internet de gente que já faz isso nos lugares onde foi invadido. Vale salientar também que, às vezes, as armadilhas de pesca para o comércio ornamental ou para o mercado de comida mesmo, para a indústria alimentícia, essas armadilhas são responsáveis por capturar acidentalmente esses peixes. E aí, às vezes, a gente consegue enxergar em alguns locais onde ele está ali presente por conta dessas ocasionalidades. Também tem algumas abordagens genéticas que podem ser empregadas, como, por exemplo, botar alguns genes dentro das fêmeas para que elas produzam indivíduos inférteis e que esse gene ele seja passado adiante até extirpar todo mundo. Acaba que é um ciclo natural. O bicho ele vai viver sua vida inteira e quando ele for se reproduzir, ele só vai gerar um ovo infértil que não vai se transformar em uma larva e nem posteriormente em um peixe adulto. Inclusive, se você não curtiu ainda esse vídeo, já dá uma curtida, porque agora vem a melhor parte. E ela só vem se você curtir. Olha esse bicho. Dá uma boa olhada no bicho. Dá mesmo. Olha bem no fundo dos olhos desse bicho. Tu imagina se dá pra comer? Eu tenho certeza que você não imagina que dá pra comer. Mas dá pra comer. Por mais que esse bicho ele pareça ser incomestível, ele é comestível. E lá no Caribe é uma das coisas que é botada em prato. Você pesca o bicho e consome a carne. É só arrancar os espetos e acabou. Depois que assar... Aqui, ó. Lá dentro. Enfim, uma coisa triste é que é difícil se livrar desse bicho. E a gente já tem noção de que provavelmente daqui pra frente vai ser convívio. Então, compartilha esse vídeo, já que ele já tá chegando no final. E manda pra aquela sua pessoa preferida que gosta de ir à praia, de curtir. Pra ela não se agarrar com um bicho venenoso de repente, porque vão ser algumas horas de sofrimento. Pode ter certeza, não vai ser aquela dor de corno, mas vai ser aquela dor física que te deixa sem ar. Então, não invente de se agarrar com esse bicho. Sempre como eu digo, quer ver o bicho, tira foto e tal, mas não bota a mão, não chega tão perto. Se você é aquarista e se você tem aquário marinho, curte, comenta e compartilha com seus amigos, justamente para evitar que outros animais de outros países invadam o Brasil e causem novas bioinvasões. Porque é aquele negócio, a melhor defesa da gente é a informação. Se você tem noção das coisas, você não faz merda. Eu vou deixar linkado aqui embaixo a reportagem do G1 que fala justamente sobre o aparecimento desse bicho aqui na praia de Pernambuco. E se você não curtiu ainda, curta agora, porque não vai cair seu dedo, é de graça, é só um clique e você me ajuda pra cacete e ainda me estimula a trazer mais coisas. Deixa o comentário aqui embaixo, qualquer coisinha, comenta por pena mesmo, tô nem aí. Comenta, só comenta. E compartilha com seus amigos, principalmente por conta do perigo que isso pode causar e a galera pode escalonar isso de formas inimagináveis. E, enfim, a gente sabe como é que é a situação. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. É basicamente isso, o vídeo é curto e até uma próxima. It's taking over, damn no closure, moving closer.